Fala, tropa Caipora! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 30 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final do vídeo, teremos nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Vocês que estão assistindo nosso canal pela primeira vez e caíram de paraquedas, e vocês que estão sempre assistindo nosso canal, inscreva-se. Isso irá ajudar a nos fortalecer muito no crescimento no YouTube, beleza, galera? E vamos lá que temos os nossos palpites com bastante jogos separados para esta terça-feira. Valeu, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, tropa caipora! Estão conferindo nossos palpites do vídeo de ontem? Até o momento, temos green em quase todos os palpites. Resta apenas a partida do Libertad para gabaritarmos o nosso bilhete com odds 17, beleza, galera? Vamos lá então, eu separei Marrocos versus África do Sul. Separei essa partida na Copa das Nações Africanas com um mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Marrocos é de 60%, ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a África do Sul tem 56%. No histórico, são 2 vitórias do Marrocos, 3 empates e 1 vitória da África do Sul, e a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Marrocos vem marcando gols nos últimos 9 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos e amistosos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida na Nigéria, separei o Rivers United versus Enyimba. Separei essa partida com under 3,5 gols também. O Rivers tem 58% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Enyimba ele tem 67%. No histórico, são 5 vitórias do Rivers, 5 empates e 4 vitórias do Enyimba. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Rivers ele vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Enyimba não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas e a última partida de 2021 foi os pênaltis e foi under 3,5 gols. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Plateau contra o Rivers que foi 3-2. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Belouizdad versus Oran. Separei essa partida na Argélia com over 1,5 gols. O Belouizdad tem 67% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oran tem 22%. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, são 10 vitórias do Belouizdad, 11 empates e 4 vitórias do Oran. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Belouizdad ele vem a 5 jogos sem derrotas e o Oran ele vem a 5 jogos sem empates com 4 derrotas neles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Young Boys versus Yverdon Sport. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo na Suíça. O Young Boys tem 68% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Yverdon ele tem 39%. No histórico são 6 vitórias do Young Boys, 3 empates e nenhuma vitória do Yverdon. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Young Boys ele vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles, enquanto o Yverdon vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Winterthur versus Basel. Separei essa partida ainda na Suíça com over 1,5 gols. O Winterthur tem 41% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem. E na forma recente ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Basel tem 56%. No histórico são 10 vitórias do Basel, 1 empate e 1 vitória do Winterthur. E a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Winterthur vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Winterthur, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida,
over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Académico Viseu versus Tondela. Separe essa partida em Portugal com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está quase equilibrada com uma pequena vantagem para o Académico Viseu. E na forma recente ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Tondela tem 50%. No histórico são 3 vitórias do Acadêmico, 6 empates e nenhuma do Tondela. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Acadêmico ele vem 5 jogos sem derrotas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Acadêmico Viseu, under 3,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida, Beitar Jerusalém versus Hapoel Petah Tikva. Separei essa partida em Israel com under 4,5 gols. O Beitar tem 55% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Petah Tikva tem 39%. No histórico, são 8 vitórias do Jerusalém, 4 empates e 4 vitórias do Tikva. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Beitar ele vem a 6 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Netanya versus Bnei Sakhnin. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Netanya tem 49% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bnei tem 44%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 16 vitórias do Netanya, 19 empates e 4 vitórias do Bnei. E a média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Maccabi Netanya ele vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Bnei vem a 5 jogos sem vencer. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Netanya em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Netanya jogando em casa em quase todas as partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Nick Volos versus Aris Salónica. Separei essa partida com under 3,5 gols na Grécia. O Aris Salónica fez a lição de casa e venceu por 3-0 a primeira partida. Ele tem 60% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nick Volos tem 50%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 2 partidas com uma vitória para cada lado, e a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Nick Volos vem a 5 partidas sem empates, e o Aris Salónica vem a 5 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Devido ao Aris Salónica ter vencido a primeira partida, ele vai mais para segurar o resultado jogando fora de casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Livingston versus Roscommon. Separei essa partida na Escócia com o mercado de under 1,5 gols no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Livingston e o Roscommon tem 33%. No histórico são 14 vitórias do Livingston, 8 empates e 7 vitórias do Roscommon. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Roscommon vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 1,5 gols na maioria das partidas no primeiro tempo. Na casa do Livingston, temos under 1,5 gols na maioria das partidas no primeiro tempo. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 1,5 gols também na maioria das partidas no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida teremos under 1,5 gols no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Aberdeen versus Dundee. Separei essa partida ainda na Escócia com over 1,5 gols. O Aberdeen tem 56% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dundee tem 33%. No histórico são 28 partidas do Aberdeen, 16 empates e 12 partidas para o Dundee. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Dundee vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Aberdeen, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Roscommon contra o Dundee, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Clube Brugge versus Kortrijk. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Clube Brugge tem 82% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kortrijk que tem 22%. No histórico são 20 vitórias do Clube Brugge, 6 empates e 12 vitórias do Kortrijk. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Clube Brugge vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo do Clube Brugge jogando em casa na maioria das partidas.
Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Westerlo versus Cercle Brugge. Separei essa partida com over no meio gols na Bélgica. O Cercle Brugge tem 48% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Westerlo tem 61%. No histórico são 19 vitórias do Cercle Brugge, 10 empates e 15 vitórias do Westerlo. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Westerlo vem marcando gols nos últimos 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos over no e-mail gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Westerlo, over no e-mail gols em 5 das últimas 6 partidas também, e nos últimos jogos nos campeonatos temos over no e-mail gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Mônaco contra o Cercle Brugge no amistoso, que foi 1-0. Então, para essa partida, over no e-mail gols, beleza? Próxima partida, Sabah versus Karabag. Separei essa partida no Azerbaijão com vitória e empate para fora. O Karabag tem 58% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sabah tem 50%. No histórico, são 14 vitórias do Karabag, 6 empates e 1 vitória do Sabah. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Karabag vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Karabag em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Karabag na maioria das partidas e o Sabah ele vem perdendo ou empatando em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Mazatlán versus Clube Lyon. Separei essa partida com um over no e-mail gols no México. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos na forma recente 22% de aproveitamento para o Mazatlán nos últimos 9 jogos. O Lyon tem 39%. No histórico são 15 vitórias do Lyon, 9 empates e 11 vitórias do Mazatlán. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Mazatlán vem perdendo as 5 partidas e o Lyon vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over no e-mail gols em todas as partidas. E na casa do Mazatlán, over no e-mail gols também em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over no e-mail gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over no e-mail gols, beleza? Próxima partida, Cruz Azul versus Tijuana. Ainda no México, separei under 4,5 gols para essa partida. O Cruz Azul tem 56% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos, enquanto o Tijuana tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Cruz Azul, 9 empates e 8 vitórias do Tijuana, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Tijuana vem 100 vitórias nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Na casa do Cruz Azul, under 4,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Tijuana contra o Pachuca, que foi 3-2. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, São Paulo 2 versus Ems-Butler. Separei essa partida com over 2,5 gols na Alemanha. O São Paulo 2 tem 62% de probabilidade de vitória, com 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ems-Butler ele tem 50%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 4-1 para o São Paulo 2. Em séries, o Ems-Butler ele vem a 7 jogos marcando gols. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, São Paulo versus Fortuna Düsseldorf. Separa essa partida na Copa da Alemanha com over meio gol no primeiro tempo. O São Paulo ele tem 55% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Düsseldorf tem 56%. No histórico são 16 vitórias do Pauli, 8 empates e 14 vitórias do Fortuna Düsseldorf. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o São Paulo vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Düsseldorf vem sofrendo gols nos últimos 8. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos na casa do São Paulo, temos over gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Yeovil versus Slough Town. Separei essa partida com vitória e empate para casa na Inglaterra. O Yeovil tem 58% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slough Town ele tem 56%. Em séries, o Yeovil vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Slough Town vem sofrendo gols nos últimos 5. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate para o Yeovil em quase todas as partidas. E o Slough Town ele vem perdendo e empatando fora de casa na maioria das partidas. Então, acredito que para essa partida
teremos vitória e empate para casa. Próxima partida, Leicester vs Swansea City. Separei essa partida com over 1,5 gols na segunda divisão da Inglaterra. O Leicester está visando bem voltar para a Premier League e ele tem 73% de probabilidade de vitória. Na forma recente ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Swansea tem 44%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 9 vitórias do Leicester, 1 empate e 4 vitórias do Swansea. A média de gols é de acima de 2,5 e em séries o Leicester vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Premier League, Crystal Palace vs Sheffield United. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Crystal Palace tem 60% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 28% nos últimos 9 jogos. O Sheffield tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Crystal Palace, 6 empates e 15 vitórias do Sheffield, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries o Crystal Palace vem a 3 jogos perdendo, e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Crystal Palace, over 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, apenas 2 partidas do Crystal Palace, que foi under 1,5 gols. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Luton Town vs Brighton. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Brighton tem 56% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luton tem 56%. No histórico são 4 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Brighton vem a 5 jogos sem derrotas, e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Luton, over 1,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Fulham vs Everton. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória e o empate está equilibrado para ambas as equipes. E na forma recente, o Fulham tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Everton tem 33%. No histórico, são 15 vitórias para o Fulham, 4 empates e 19 vitórias do Everton. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Fulham vai perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Fulham, under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Everton contra o Manchester City que foi over 3,5 gols. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Aston Villa vs Newcastle. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Aston Villa tem 50% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newcastle tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Aston Villa, 18 empates e 26 vitórias do Newcastle. E a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Newcastle vem marcando gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Notts Forest vs Arsenal. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Arsenal jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Notts Forest tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Arsenal, 2 empates e 4 vitórias do Notts. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries o Notts vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Arsenal ele vem sem empates nos últimos 5. Nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Notts, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Botafogo vs Portuguesa. Separei vitória e empate para casa nessa partida. Botafogo está com 61% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Portuguesa tem 72%. No histórico são 4 vitórias do Botafogo, 4 empates e 2 vitórias da Portuguesa. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Botafogo vem em 5 jogos sem empates e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate do Botafogo em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos temos vitória e empate do Botafogo na maioria das partidas, principalmente jogando em casa.
Então eu acredito para essa partida nós teremos vitória e empate para casa. Próxima e última partida, Corinthians versus São Paulo. Separei essa partida no Campeonato Paulista com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos na forma recente 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Corinthians e para o São Paulo 61%. No histórico são 28 vitórias do Corinthians, 25 empates e 20 vitórias do São Paulo. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Corinthians ele vem a 5 jogos sem empates e o São Paulo vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Uma partida do São Paulo com 3-1 contra o Santo André e uma partida do Vasco da Gama contra o Corinthians que foi 4-2. Porém, eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, devido ser um clássico, está jogando na Arena Corinthians e não vem ocorrendo muitos gols nos últimos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Vou transferir vocês para o nosso Bilhete Caipora. Fala, galera. Estamos aqui com o nosso Bilhete Caipora. Separei under 3,5 gols para Rivers United versus Enimba. Separei over meio gol no primeiro tempo para Clube Brugge versus Kortrijk. Vitória, empate para casa e Overview versus Logtown. Separei over e meio gols para Leicester versus Swansea City. E over e meio gols para Luton Town contra o Brighton. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!